Olá, meus queridos. Nesse dia, Deus abençoe suas vidas, que abençoe nosso coração, que abençoe nossa existência. Ele é o Supremo Criador do Universo, é o Deus que conhece todas as coisas, é aquele que nos colocou aqui com propósito, que colocou aqui com fundamento. Temos a certeza de que há um Deus no céu, nos céus, que tem mais de um céus, tem mais de um céu. Que há um Deus nos céus, Ele ocupa tudo e que está pronto a atender a nossa petição, em detrimento de prova, de luta, de dificuldade. Isso em outro momento a gente já falou, vamos continuar falando sobre isso. Mas há um Deus que nos olha. Eu queria compartilhar com vocês uma passagem, como uns assuntos que a gente de vez em quando rabisca aqui. Como me mantenho participante da natureza divina? Como é que eu faço para participar desse grande projeto? Nós estamos imersos em um grande projeto. Há um grande projeto de Deus. Isso aqui não é à toa, isso aqui não é obra do acaso. Isso aqui não é fruto de algo que não deu certo, um projeto inacabado. Dante Alighieri, o criador da Divina Comédia Humana, diz que isso aqui é um grande teatro, um grande tabuleiro, né? Uns dizem um grande tabuleiro, alguns filósofos, que Deus criou. Aqui há um grande tabuleiro em disputa entre Deus e o diabo, mas tem algo maior, algo macro, que a gente vai adentrando, pegando pistas, vai compreendendo, e Deus vai dando graça e você vai compreendendo porque isso tudo acontece. Jó é um dos livros sapienciais, um livro de conhecimento que você pode mergulhar. Não vai ter muita compreensão também ali, mas você vai ter ainda assim, tateando, vai compreender um pouco. A gente vive assim. A gente vai pegando pistas e Deus vai dando graça. Mas voltando ao texto, eu queria compartilhar com vocês 2 Pedro, segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus. Desculpe, essa mesmo, sim, desculpe. Versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Eu vou voltar de novo esse texto. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pelo quê? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Foi chamado pelas promessas, vai fazer parte dessa natureza divina, e agora diz assim, e vós, versículo 5, e vós também, pondo nisto mesmo, o que? Já que a promessa foi dada, então, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, já que a promessa foi dada, se entregue de alguma forma, tenha diligência, não fique dormindo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé. Aí, agora a gente vai começar a discutir aqui uma receita. Aqui é uma receita, aqui é um gradiente, né? Um croquisinho de como eu posso fazer parte da natureza divina. E vós também, versículo 5, repetindo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé, o quê? Acrescente a sua fé o quê? A virtude. E a gente acrescentou aqui, acrescente à sua fé virtude. E a virtude, é que você tem a virtude, ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem inclinação para fazer as coisas boas, para ser uma pessoa de bem, acrescente a sua virtude, acrescente conhecimento, acrescente ciência,
acrescente sabedoria. Ó, versículo 5. Versículo 6 diz assim: e a sua ciência, já que você tem virtude, acrescente ciência. Mas não pode ser só a ciência. Acrescente a sua ciência, ó, temperança. E a sua temperança, ó, paciência. E a sua paciência você acrescenta o quê? Piedade. E a sua piedade você acrescenta o amor fraternal. E o amor fraternal, caridade. Porque se em vós, o apóstolo enfatiza, porque se em você, se em vós houver e aumentarem estas coisas, esse gradiente, esse gradil, ó, virtude, ciência, temperança, piedade, amor fraternal e caridade. Se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos. Ficar na expectativa, ficar meio que na dúvida o que é que vai, o que não vai acontecer. Você sabe o que é que está acontecendo. Você sabe como é que está processando o que é que está acontecendo. Você está dentro de um processo que vai culminar com a sua salvação. Então, ó, porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis. Você vai dar fruto. Você não vai ficar ocioso, preocupado, né? Vai vivendo é uma expressão que a literatura diz, de soslaio, andando de lado, preocupado, temeroso, duvidoso. Porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma passagem do apóstolo Paulo, que eu gosto muito dessa passagem. Ele fala acerca se referindo ao povo judeu, sobre o zelo, sobre as alianças, sobre as promessas, sobre os pactos. E ele diz, olha, dou-lhes testemunho de que aquele povo tem zelo de Deus. Tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Está faltando entendimento. Então não adianta você ser um cristão fantástico, coloca o nome de Deus em jogo, toma algumas atitudes sem fundamento bíblico. Dou-lhes testemunho de que tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. A fé não lhe exime do conhecimento. A fé não lhe exime de ter ciência, de ter sabedoria. Jesus fazia isso o tempo todo. Uma das passagens que eu acho interessantíssima foi quando Jesus foi convidado por Mateus para ir à casa dele. Mateus, um publicano, cobrador de impostos, e Jesus foi convidado por Mateus, uma pessoa que a sociedade não queria conversa, porque ele era diretamente ligado ao estado de beligerância que os judeus estavam vivendo. Ele cobrava os impostos dos seus irmãos e se entregava a Roma. E provavelmente muito mais. Ele era cobrador de impostos, ninguém gostava. Jesus foi à festa de Mateus. Jesus foi à casa de Mateus, melhor. Jesus não podia ter ido. Ele podia ter rejeitado aquilo. Mas não, ele é Deus. Ele é Senhor absoluto, ele conhece tudo. Ele sabe do coração das pessoas. Se tem uma coisa que Deus conhece, é o coração das pessoas. A intenção. Deus olha a intenção do coração. Quando ele faz aquela releitura da lei, ele fez uma releitura da lei. Ainda que afirmando, mas ele fez uma releitura no capítulo 5 de Mateus. Para ser mais preciso, 5, 6 e 7, que ele explicita a lei, traz a lei e dá um cunho espiritual. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Mas aquele que se encolerizar contra seu irmão, réu de juízo, réu de sinédrio. E aí ele fala sobre aquele que olhar para uma mulher com intenção impura. Observe que só foi o olhar. Só é o olhar. Só foi olhar para a mulher com intenção. Então, Deus olha a intenção. Deus julga a intenção. Eu vou ler essa passagem
para ficar mais enfático, ficar mais preciso isso aqui, ele traz um cunho espiritual à lei. Aquilo que era aquilo que precisava ser feito uma releitura por conta dos que os judeus fizeram com a lei. Em cima da lei, eles trabalharam e criaram fardos pesados. Jesus veio aliviar as cargas, aliviar o fardo. Ó. Versículo 20, capítulo 5, versículo 17. Não cuideis, ou seja, não penses, não fique pensando, analisando que eu vim destruir a lei. Não vim destruir nada, eu não vim abrogar a lei, deixar de cumprir a lei, ou extirpar, a lei não vai ter mais, ou seja, a lei vai caducar. Não, eu não vim fazer isso, eu vim cumprir a lei, só que eu vim trazer um cunho espiritual à lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, ou um iota, ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E aí ele diz assim, versículo 20, 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas, se a vossa justiça, isso ele falou para um povo, para, digamos assim, para plebe, para a multidão, se a vossa justiça não exceder, não ser maior do que a dos escribas. Os escribas eram a elite pensante, os fazedores da lei, os copistas, né? Os escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Precisavam exacerbar em humanidade, precisavam exacerbar em imoralidade também, em ética, em respeito. Você vê que ele citou pessoas que tinham uma classe social alta, em comparação àquele povo que estava ouvindo, mas ele trouxe a mesma responsabilidade, até mais, se a vossa justiça não exceder, independentemente da sua condição financeira, da sua condição social, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, meu querido, para não fugirmos do texto principal de 2 Pedro, acrescente à sua fé virtude, a sua virtude ciência. Se você tem ciência, acrescente temperança. Tem temperança? Paciência. Paciência, acrescente piedade. Se você é uma pessoa piedosa, acrescente amor fraternal. Acrescente amor fraternal. E ao seu amor fraternal, a caridade. Virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade. Se você tiver essas coisas em dias, intacto, trabalhando nesse processo, isso é um processo, isso é gradual. Isso é gradual. A vida espiritual é um processo. A vida espiritual é uma construção. É uma construção. Até atingirmos a estatura de varão perfeito. Em algum momento a gente vai trazer sobre isso aqui. Jesus é o primeiro. Jesus é o protótipo. Nós, por conta da herança adâmica, a herança do pecado, estamos em decadência. Estamos em decadência. Mas ele veio para nos restaurar, para que fôssemos igual a ele. Ou seja, Deus, o projeto de Deus é criar vários Cristos. O projeto de Deus é criar vários filhos. O projeto de Deus é restaurar-nos a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Então, o nosso projeto, a nossa linha temporal, o que estamos fazendo aqui é para atingirmos a perfeição de Cristo. E isso não é fácil. Isso é um processo, mas ele nos garante força, nos garante vitória, nos dá a condição de a gente chegar lá. Nós chegarmos lá. Não é fácil. Ninguém está dizendo que esse processo é gratuito. É um processo de dor, é um processo de lágrimas, é um processo de sofrimento. Ele sofreu, ele teve que deixar as partes mais baixas, né? Ele teve que vir aqui, a esse mundo, humilhou-se a si próprio. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória, deixou os céus, para vir aqui, se fez homem, se fez carne,
E ele não venceu o diabo como Deus. Ele não venceu o mundo como Deus, ele venceu como um homem, que senão seria um placebo. Senão seria engano. Deus não usa de engano. Deus não usa... há uma discussão entre Einstein, acho que é Einstein e Newton, que Deus não joga dados. Uns dizem que Deus joga, mas ninguém sabe onde é que ele joga. Deus não precisa de subterfúgios. Deus não precisa de advogado, de engano. Deus não se vale desses artifícios humanos. Ele é Deus. Não há luta, vou deixar claro aqui, não há luta entre Deus e o diabo. Não. Há luta entre as forças do mal e nós. Porque Deus é Deus. O que há, sim, é Deus querendo restabelecer o mundo por causa de você que tem consciência. Eu tenho a imagem, o imago Dei, você tem a imagem e a semelhança de Deus. Você foi criado sabendo a capacidade que você tem. Verdade que quando ascendemos ao pecado, passamos a conhecer o bem e o mal. O bem e o mal. E por conta da condição de pecado, a morte veio a todos. E por isso que todos morreram. Por um homem entrou o pecado no mundo. Mas por um homem também entrou a salvação. Então o projeto de Deus é restaurar-nos a imagem e semelhança do seu Filho. É um projeto lindo. Maravilhoso. Quem entende esse projeto, que compreende esse projeto de salvação, que compreende esse projeto de chamada, percebe o quanto é difícil essa luta. Por quê? Porque você não é robô, você não é máquina. Você pensa, você analisa, você tem escolhas, você tem decisões e Deus tem projetos. Deus tem projetos, Deus tem vontade também. Assim, como é que aquele que te fez não tem vontade? O mesmo que te fez também tem vontade. E a vontade dele é lhe salvar. A vontade dele é que você compreenda que tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Perdemos um grande apresentador, grande homem das telecomunicações, recente no Brasil. Não levou nada. Só leva o que a gente é mesmo. Nós só levamos aquilo que somos. Que Deus em Cristo possa abençoar você. Que você possa encontrar o caminho de volta. O caminho de retorno, independentemente de onde você está. Eu aqui não vou pregar religião. Não vou pregar placa de igreja. Não vou pregar credo. Credo eu posso até falar. Mas o objetivo aqui é fazê-lo Jesus, ou tornar Jesus conhecido. Tornar ele conhecido para você. Assim como ele foi para mim. Assim como ele se revelou para mim. Assim como ele se apresentou a mim quando eu achava que tinha sentido a vida. Se você for fazer uma análise com mais profundidade, a vida não tem tanto sentido. Perde um pouco sentido. Perde mesmo. A gente vai discutir isso aqui com algumas coisas da filosofia em especial. Ok? Que Deus abençoe você neste dia. Que você possa ter esperança no amanhã. Ter esperança no amanhã. Ao você acordar, você vê uma criança, você vê os pássaros voando, você vê a luz do sol, você vê as estrelas pela noite, as estações, você vê que tudo continua como antes. A colheita gerando, a natureza trabalhando a seu favor. A natureza continua trabalhando a seu favor, independentemente, você vê que os homens estão aí, a camada de ozônio, preocupado com o derretimento das geleiras. Mas a natureza continua ainda trabalhando a seu favor, porque há um Deus que mantém todo esse sistema funcionando. Tudo gira, está tudo organizado. Que você possa entrar em sintonia com essa grande organização, com esse grande projeto. Beijo no seu coração. Abraço do pastor Narciso para vocês.